que esperar de um governante que antes mesmo de assumir o poder faz esse tipo de pronunciamento? Trabalho nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Um ano de governo Bolsonaro. E o que podemos dizer a respeito? Bom, o que nós temos de essencial no governo Bolsonaro são as 4 reformas mais o seu princípio. Bom, as 4 reformas que o governo se propôs a fazer são da Previdência, a trabalhista, a administrativa e a tributária. E o princípio que ele segue é o das privatizações. Se você fala em reforma trabalhista, previdência, administrativa e tributária e não põe o princípio de privatizações, você não sabe se elas são reformas neoliberais ou não. Mas o princípio de privatizações que envolve todas elas apontam para o neoliberalismo, sem você precisar entrar nelas. Agora, você entrando nelas, aí você vê que a ortodoxia neoliberal está imperante nelas. Primeiro, a reforma da Previdência. O que se fez? Se fez uma reforma da Previdência onde você calculou o quê? Você calculou a Previdência e a dívida como sendo os maiores, né, dentro da pizza, né, dentro da divisão da pizza do nosso orçamento, ali no nosso PIB, por exemplo. A maior parte, 40% é para dívida. E depois você tem uma outra parte, menor, 20% para previdência. Todos os outros gastos são menores que esses dois. Por que se atacou a previdência? Exatamente porque ela é o segundo maior. E por que se atacou ela, enxugando ela? Para quê? Exatamente para sobrar mais dinheiro, para você continuar pagando o mesmo tanto da dívida, ou seja, dos juros da dívida. Essa é uma reforma que foi feita. Então você percebe o caráter de restrição social que ela dá. Você tira dos pobres, que é onde a previdência serve, e joga para a dívida. Se você jogar para a dívida e garantir a dívida, o que você pode fazer? Você pode continuar vendendo títulos da dívida para outros. E essa venda de títulos da dívida, né, é que faz com que o Estado repasse o dinheiro para os bancos. Esse foi o governo, esse está sendo o pior ano da República, né? Muito bem, eu estou feliz que o ano vai acabar. Não significa que ano que vem não seja ruim, também não seja até pior que esse, porque tem condições, né? O Bolsonaro, ele para mim, ele conjunta elementos do tiozão do churrasco. E a gente conhece, tem vários tiozão de churrasco. Tem tiozão do churrasco que tem canal, tem tiozão do churrasco que toca seita na internet, tem de tudo, né? E assim, o rei dos tiozões de churrasco venceu. O cara da frase pronta, o cara das conspirações malucas, o cara que acredita. Na verdade, eu não sei exatamente se o Bolsonaro é um tiozão de churrasco, porque ele não era assim, né? Ele não era um cara que... ele era um idiota, sempre foi um imbecil, um cara que assim, só via seu espelho como algo belo, o resto não prestava, né? Mas assim, o Bolsonaro, ele vai tomando corpo por essas conspirações, essas paradas todas, essas falas, essa coisa anticomunista.
Humberto Eco, num texto sobre o urfascismo, o fascismo eterno, ele diz uma coisa que é muito interessante, que talvez ajude a gente a compreender. Olha só o que diz Humberto Eco. Para os que se veem privados de qualquer identidade social, o urfascismo diz que seu único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido em um mesmo país. Essa é a origem do nacionalismo. Brasil acima de... Lembra alguma coisa? Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. Olha que coisa importante. Assim, na raiz da psicologia urfascista está a obsessão do complô, possivelmente internacional. Os seguidores têm que se sentir sitiados. O modo mais fácil de fazer emergir um complô é fazer apelo à xenofobia. Mas o complô tem que vir também do interior, de dentro. Os judeus são, em geral, o melhor objetivo porque oferecem a vantagem de estar ao mesmo tempo dentro e fora. O fascismo é um movimento ultranacionalista, que coloca a nação acima de todas as questões. Qual era mesmo o lema da campanha do Bolsonaro? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pois é. Alguém tem alguma dúvida ainda da natureza disso? Agora, é interessante ver o desequilíbrio emocional, né? A gente nunca imaginou que o Bolsonaro fosse uma pessoa muito equilibrada. Mas ele suspeitar de um ex-ministro, ele suspeitar de seus assessores, ele suspeitar do próprio Moro, mostra muito... e os seus desejos seriam absolutamente desejos autoritários, né? Um desejo que o Moro paralisasse as investigações, não é? Mostra muito bem quem Bolsonaro é. E ver o país estando sendo controlado por uma pessoa paranoica e claramente desequilibrada é verdadeiramente preocupante. O Bolsonaro vai virando realmente o retrato do idiota, né? O idiota útil, que um sistema de narrativas consegue formar, né? Ajambrar. O governo dele é exatamente isso. O Bolsonaro não se preparou para vencer as eleições. Essa é a minha tese. Minha tese é que ele iria para 2022 com força. Em 2018 ele falou, vou constar, vou ficar lá em terceiro, quarto lugar, só para marcar posição. Percebe? É isso, ele já devia estar cansado da Câmara também, porque ele não fez nada de proveitoso como deputado por 28 anos. Ele falou, cara, eu vou ali, já tenho minha aposentadoria da Câmara, e aí eu fico aí, e se eu nunca vencer, eu viro como se fosse um Enéas, entendeu? Um cara que vai ser sempre lembrado, não com conteúdo, qualidade do Enéas, né? Mas assim, na estética muito parecido, uma estética anti-homossexualismo, né? Anti-tudo, né? Mas no caso do Enéas, nacionalista, né? O Bolsonaro não é isso, ele é um entreguista. Ele era entreguista votando com o PT, ele continua sendo entreguista antipetista, né? É um entreguista. Um governo péssimo, um governo que assim ofendeu muita gente, os brasileiros, eu acho, pelo menos eu me senti muito ofendido. O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, não entendi muito bem aquele trecho. Sim! Aqueles 24... Sim! Não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocando. Ó, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, presidente! O comprovante, disseram comprovante de tudo. O senhor vai tomar... O senhor vai tomar alguma atitude sobre essa investigação? Você empresta, fica quieto, tô respondendo. Com falas gratuitas, eu acredito muito no honrar adversários, né? Mas o Bolsonaro não está sozinho nessa, né? Parece que hoje está saindo da política, né, atual, né, não é nova política, velha política, isso não existe, tá? Política sempre foi e sempre será isso que é. O que vai definir a política é o modelo de representação popular, tá? No caso da democracia liberal burguesa, esse modelo de a gente dar um voto, né, para uma pessoa, a gente dá uma procuração de cidadania para a pessoa votar por nós as ideias que ela quiser votar, e não necessariamente ela vai votar por nós depois de conseguir o voto, né? Mas esse é o modelo que nós temos, limitado, antigo, mas é esse que nós temos. E a política se forma nessa situação.
A política parece que ela se tornou então um lugar onde que os caras, ao invés de eles discutirem ideias, as pessoas estão discutindo as próprias pessoas. E aí na hora de definir uma pessoa, por que você vai dizer que a pessoa é boa, né? Se a questão está totalmente centrada na persona e não nas ideias, eu não vou destruir a tua ideia, eu vou destruir a tua pessoa. Todas as vezes que alguém fala das reformas na imprensa durante todo esse ano, se falou sempre do ponto de vista positivo. Elas precisam ocorrer, elas são a nossa única via. Então o que se duvida do governo, em geral, na imprensa, é que ele consiga fazer as reformas. Enquanto que nós aqui no canal não criticamos o governo por tentar fazer as reformas, né? Nós criticamos o governo por conta dele ter defensor desse tipo de reforma. Se ele não conseguir realizar, melhor para nós. Agora, os outros criticam porque acham que ele não vai conseguir realizar, que ele vai voltar atrás em uma série de itens. Talvez, mas aí, muito provavelmente, porque o Congresso vai segurar. E vai segurar por conta de que a Constituição de 88 nos assegura uma situação de indicar o país para o estado de bem-estar social. Enquanto que a política do Bolsonaro é uma política de destruição da Constituição de 1988. É isso que ocorreu durante esse ano, só não ocorreu mais que o Congresso segurou e com toda a imprensa contra o Congresso e a favor, em geral, das medidas do governo. É uma política dura, né? A oposição, durante todo o tempo, passou correndo atrás do prejuízo e não quis seguir o conselho do canal. O canal, no começo do ano, falou que as oposições deveriam se organizar num grande fórum de debate entre elas, diretamente, inclusive, um olhando para a cara do outro, mas a oposição não se preocupou de encontrar alguém capaz de fazer essa organização. E o próprio Lula, ao sair da prisão e conseguir abrir uma agenda para a oposição, não abriu, porque ele continuou os primeiros discursos, né, só tentando justificar que a prisão dele foi errada. Não programou uma agenda de oposição. Mas eu tenho tanta experiência que eu lamento dizer, nós estamos vivendo sob o pior governo da história do país. Vai nomear o filho de 35 anos, feito anteontem, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Que é isso? O problema não é nepotismo, como ficam distraindo aí a população e tal. O problema não é nepotismo, o problema é o despreparo absoluto para ocupar um cargo que é o cargo mais difícil da diplomacia do Brasil, na medida em que os americanos se põem em relação ao Brasil e ao mundo como um império. Eles querem negar o nosso direito de mandar no nosso próprio nariz. Do jeito que vai, capital político de Bolsonaro não dura 6 meses. Quem disse isso foi Ciro Gomes. O Ciro é um político experimentado e é um político que sabe o que faz. O que ele está dizendo não é por acaso, porque de fato, em uma semana de governo, quer dizer, uma semana que nós tivemos aí desse governo, nós já temos uma semana repleta de atrapalhadas. Passa pela revogação aí da penalização do Bolsonaro, aí do IBAMA, na nomeação aí, né, do cargo que o filho do vice-presidente vai ganhar o triplo do que ganha, né, passa pelo esquema aí do Queiroz que não foi solucionado, a dona Damares falando bobagens a todo momento, quer dizer, a questão aí do crédito aí da Caixa, tudo isso, gente, tudo isso, né, mostra-nos o seguinte, que realmente um governo irresponsável desse jeito, que não está preocupado com o Brasil, não vai se preocupar nem com ele mesmo. Então o governo Bolsonaro, ele realmente é uma tragédia anunciada. E a gente tem anunciado isso todos os dias. A gente tem falado, eu mesmo tenho dito, e são minhas palavras,
não dura 2 anos o governo Bolsonaro. Já falei isso para bolsonarista, para petista, para cirista, para cutista, para... E tem gente que não acredita muito no que eu falo, porque, né, esse cara tá meio louco. Só que assim, gente, eu não tô dizendo que vai acontecer, mas a tendência é que realmente Bolsonaro não consiga ficar 2 anos no poder. Por 2 motivos simples. 2 motivos simples. Primeiro, a falta de postura do presidente, que aliás não tem postura alguma, mostra-se incompetente, inclusive no Twitter. Brinca no Twitter como se tivesse, como se fosse um cidadão comum. Não, senhor presidente, o senhor não é mais um cidadão comum. O senhor é presidente do Brasil. O senhor fica fazendo frescurites aí no Twitter. E segundo, que é uma pessoa que se elegeu sem saber fazer nada, que a sua própria trajetória mostra que é um medíocre. Não tem como dar certo, porque a base está errada.